Existe uma frase que as pessoas falam muito e que me incomoda bastante, que é a frase que fala assim: viva o que você quiser, faça o que você quiser, porque as pessoas não vão lembrar de você mesmo. E, assim, pode ser que em partes algumas pessoas não lembrem de você, pode ser que você não ganhe o prêmio Nobel, não ganhe um Oscar, você não ganhe um Grammy, você não tenha reconhecimento mundial pelo que você fez. Mas eu não acho que a gente vai ser esquecido. Eu acredito fielmente que tudo que a gente faz na vida tem um impacto no mundo e nas pessoas e tem um certo impacto. E que isso faz a diferença, não só para as pessoas que a gente faz algum bem, faz alguma coisa, mas em nós mesmos, principalmente. Eu me pegava sempre, eu vi essa frase inicialmente no TikTok. Foi quando eu usava TikTok, hoje em dia não uso mais. Mas quando eu usava TikTok eu vi essa frase. E ela me pegava sempre porque eu ficava realmente indignada com o fato das pessoas pensam que ninguém vai se lembrar delas. Existe, claro, a gente não é tão importante assim do mundo de falar assim, ai, nossa, a gente é a pessoa mais importante do mundo. O mundo vai parar se a gente morrer. Mas também a gente não é insignificante ao ponto de ser uma pessoa que não vai ser lembrada por ninguém. Pelo menos assim eu acredito, né? Quem sabe, a gente tem coisas da vida que a gente não vai saber em vida. Simples assim. Existem um dos maiores artistas, né? Os maiores artistas, eu acho, no geral, só são reconhecidos após a morte, para vocês terem uma noção. Existem pessoas que são mais homenageadas depois que morrem do que em vida. Então, como é que você sabe que você vai ser uma pessoa que vai ser esquecida? Ah, Carla, mas tá, e daí? Eu quero fazer o que eu quiser com a minha vida. O que é que tem eu fazer o que eu quero? A questão não é isso, sabe? Existe aquela questão também que o pessoal faz, né? Ai, vista-se melhor para que as pessoas reparem que você é tal coisa, que você é rico, que você não sei o quê. Vista bem para os outros, ou faça não sei o que pelos outros, para que as pessoas vejam em você tal coisa. Só que eu não concordo com essa ideia porque isso cria algo falso. Eu acho que quem vive de aparências vive algo falso. Então, eu não acho que a gente deva viver esperando a aprovação dos outros, certo? A nossa vida não é para viver com a aprovação dos outros. Mas eu não acho que a gente deva viver de forma egoísta, sem pensar no próximo. Não que a gente deva viver à mercê dos outros ou, nossa, só vou fazer tal coisa porque vai ter um impacto na vida. Mas que a gente tem que pensar no próximo e que a gente vai ser lembrado sim. Nem que seja pela senhorinha que a gente ajudou naquele dia a levar as compras no mercadinho no dia 15 de fevereiro de 2005, às 5 da tarde. E fez o dia dela, fez com que ela se mantesse feliz naquele dia. Às vezes era uma senhora solitária que você ajudou e fez com que ela olhasse aquele dia de uma forma diferente. E com isso fez com que ela tratasse melhor os seus netos. E com isso fez os netos tratarem melhor a avó. Enfim, vocês estão vendo que tem uma consequência das pequenas atitudes que a gente faz? E se tem consequências em tudo que a gente faz, tudo tem um impacto e tudo tem um marco na história. E se algo tem um marco na história, tem um marco na vida e tem um marco nas pessoas, e você não será esquecido. Pode ser que não citem seu nome, pode ser que você não seja literalmente lembrado com o seu nome. Ai, Carla Cristine fez tal coisa. Mas na história você tem um significado. Indiretamente você está ali. Direto a gente vê várias e várias histórias de pessoas da guerra que fizeram várias coisas que não são inclusive citadas nos livros de história, né? Nos livros da escola a gente não estuda tantas histórias assim da Segunda Guerra. A gente estuda as coisas principais, mas existiram muitas pessoas que ajudaram na época, por exemplo, da Segunda Guerra, né? Que fizeram uma diferença absurda, que salvaram muitas vidas, muitas vidas. Eu vi um tempo desses, foi um filme de um rapaz que ajudou a resgatar crianças. Ele conseguiu o visto das crianças.
para poder saírem, eu esqueci o nome da cidade, mas saírem de lá para irem para Inglaterra, se eu não me engano. E ele salvou milhares de vidas. E depois de anos, chamaram ele no programa de TV. E as pessoas que foram salvas por ele estavam lá. E ele se emocionou, enfim. A coisa, inclusive ele se culpava porque ele não salvou tantas crianças como ele queria. Então ele tinha aquela coisa dele, tipo assim, eu não fiz o bastante. Só que ele fez muito, ele salvou. Eu não vou citar números porque pode ser que eu erre, mas ele salvou muitas crianças. Muitas crianças judias, muitas crianças pobres que não tinham como sobreviver se eles continuassem lá, né? Por causa da guerra, enfim. Então, ele teve um impacto. E ele não teve noção do impacto dele até ficar velho, assim. Ele não teve noção do tanto que ele ajudou as pessoas. Então, enfim, cada pessoa tem uma importância na história. Você não é insignificante. Você é uma pessoa tão importante que você tá vivo, sabe? Eu não acredito que existe uma pessoa viva de forma desnecessária no mundo. Eu não acho que Deus bota alguém no mundo de forma desnecessária. Se você tá aqui no mundo, se você tá aqui na Terra, nesse século XXI, no ano de 2025, com tal idade, tem uma razão, tem um motivo. Você pode dar um significado por esse motivo, sabe? Eu sei que parece meio motivacional, meio coach, meio, sei lá, não sei o que parece isso que eu tô falando. Mas, às vezes, eu mesma me questiono o porquê eu tô aqui no mundo, o porquê que eu existo, sabe? Pra qual o sentido disso? Mas é porque vai além da gente. É algo além, que a gente não faz ideia do alcance que a gente tem, né? E só, eu acredito assim, né? Só ajudando as pessoas, só sendo uma pessoa útil, que a gente dá um significado maior pra nossa vida. Que viver pelo seu vão prazer, fazer tudo que você gosta, à torta direita, sem se importar com os outros. Não acho que isso dê uma razão pra sua vida, sabe? Não tô falando que você não tem que fazer coisas que você gosta, né? Eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto de viajar. Viaja, pula de paraquedas, faz o que você quiser, sabe? Não é essa a questão, não é a questão de você deixar de fazer o que você gosta. A questão é buscar pensar no outro também. Buscar ser uma pessoa que traz um significado na vida, que não vive só pra si. Sabe, uma pessoa que dá bom dia pro porteiro do prédio, uma pessoa que ajuda um amigo que tá triste, que perdeu alguém importante, uma pessoa que tá ali, sabe, pelas pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu terminei esse final de semana, o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Terminei esse livro e eu gostei muito. No início eu tava perdidíssima e não tava entendendo nada. Em algumas partes do livro, inclusive, no meio deles eu ficava sem entender nada. Quem era quem, o que era aquilo. Muita coisa eu não entendi, porque o Machado de Assis realmente tem uma linguagem bem formal, que eu não estou acostumada. Eu costumo ler livros russos, livros que foram traduzidos, atuais, então eles têm uma linguagem, de certa forma, um pouco mais simples. Como o Machado de Assis é um livro antigo, o português é bem formal, e aí eu tive um pouco de dificuldade para ler, mas eu gostei bastante e eu tô feliz que eu não deixei a leitura, porque eu fiquei com vontade de desistir da leitura, mas não desisti, então... E o que é que esse livro conta, né, pra quem não conhece? Esse livro conta a história de um cara que é um autor defunto, né, um cara que já morreu e tá contando a história dele. E segundo ele, que ele fala aqui no livro, né, que ele tá contando a história dele abertamente, mostrando todos os erros, o egoísmo dele, enfim, tudo. Ele, como ele já morreu, ele não deve nada a ninguém, então ele conta tudo, os sentimentos bons, ruins dele, todos os egoísmos que ele teve durante a vida, ele conta aqui também. E aí ele viveu toda uma vida a par do que ele queria. Ele viveu a vida do que ele queria, buscou o bem dele, buscou as coisas que ele sentia que eram certas, sem pensar no próximo. Às vezes alguém pedia uma ajuda, ele recusava porque ele simplesmente não queria. Então ele viveu uma vida pra ele, né? Ele pegou uma pessoa que era casada, né? Ele ficava tinha uma traição, ele era um amante. E toda a vida dele passou. E tem dois momentos muito marcantes pra mim dessa leitura,
que vai ser spoiler, tá? Então, caso você não queira spoiler, você pode pular, mas é um livro antigo, então todo mundo meio que já sabe a história, né? Mas enfim, existem dois momentos muito marcantes pra mim. Ele traiu, né? Ele era um amante dessa moça, que era a mulher de um amigo dele. E um tempo depois, o rapaz foi virar presidente da província, aquela coisa toda, ela se mudou, eles ficaram afastados. Um tempo depois, esse rapaz morre, né? Que é o amigo dele, o marido da mulher, morre. E ele vai revê-lo, ele fala até aqui que sentiu um alívio quando ele morreu. Que não era certo, mas que ele sentiu um alívio. Talvez na cabeça dele ele pensasse, não, agora ela vai ficar só pra mim. Só que ele vai ao enterro do rapaz e a mulher está chorando muito. Muito, muito pela morte do marido. E ele fica, nossa, mas ela traiu o marido e sentiu esse amor por ele. E chorava muito. E não ligou pra ele. Isso foi muito forte pra mim porque ele achava que ele amava ele, que ele amava ela, que era um amor incondicional. Só que na verdade era um amor, era uma paixão. Não era um amor. Era uma paixão, era algo fútil, era algo que o sentimento não era fogo, não era sentimento. E quando ele morreu, ela chorou muito. Ele fala, o choro dela foi sincero, porque ele percebeu que o choro dela foi sincero. Ou seja, por mais que ela ficasse com ele, a pessoa que ela amava de verdade não era ele, era o marido, a quem ela prometeu no altar, que é Maria sempre. E no final também, né? Depois de tudo que isso aconteceu, as reflexões dele, ele decidiu parar de buscar mulheres. E aí ele meio que vira um freio, assim. Eu acho que é, não sei se é um freio, mas me parece que é um religioso. E ele vai servir aos pobres. E ele serve aos pobres, ele nunca tinha feito nada disso na vida dele. E é aqui no final do livro ele fala o seguinte, né, depois de toda essa vida de egoísmos dele, toda aquela coisa de buscar só o que ele queria, no final da vida dele ele fala assim: afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham monotonia de desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma do doente e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebê-la o obsequiado. Não. Eu recebia de um modo reflexo, e ainda assim grande. Tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Então é o seguinte, o cara passou a vida inteira vivendo da forma que queria, fazendo o que queria, mas só quando ele ajudou as pessoas que a vida dele teve um sentido. E eu achei que casou muito bem o assunto que eu queria falar com esse livro, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que a nossa vida vai ter um sentido quando a gente começar a ajudar as pessoas, quando a gente começar a ser útil, né? E ele até fala aqui no final também, ele tem outra frase, que é a última frase do livro, né? Que ele fala, antes de morrer. Ele fala pro amigo dele, né? Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. E ele também fala aqui no final, né? Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Que é a frase clássica, assim, do Machado, né? Então, assim, eu não quero chegar a nenhuma conclusão, eu não chego em nenhumas conclusões nesses bate-papos que eu faço. Mas só de reflexão, como eu sempre falo aqui, né? Fica algo como reflexão sobre a vida e sobre quem a gente tem sido, o que a gente tem feito, né? Que pessoa nós temos sido para o próximo. E aqui eu não falo que, eu vou ganhar um Oscar, vou ganhar um prêmio Nobel, a gente vai achar a cura para uma doença rara. Mas mudar a história, mudar a vida, ser uma pessoa útil, é num dia a dia. É com nossos familiares, é com nossa família, né? É com nossos amigos, é com as pessoas próximas a você, é nos hospitais, é na igreja, enfim, em qualquer contexto que você esteja inserido, você pode ter um impacto na vida. Então, não, eu não acho que ninguém vai lembrar de você. Todo mundo vai lembrar de você. A história vai lembrar de você. Se você for religioso, né? Assim como eu, Deus vai sempre lembrar de você. Então, viva a vida, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, claro. Mas viva a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que ajude não só você, mas o próximo também.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou uma reflexão bem aberta aqui. Eu não preparei nenhum roteiro, nenhuma base para isso. Eu só estava refletindo sobre esses assuntos nos últimos dias, então não tinha nada preparado. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. É algo que passa sempre na minha mente. E me conta aqui nos comentários. Você acha que realmente a pessoa deve viver assim ou não? Você não concorda? Você concorda? Enfim, comenta aqui embaixo, né? Você acha que vai ser lembrado quando morrer? Enfim. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Tchau.